1 Reis, capítulo 15. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias de sua vida, senão no caso de Urias o heteu. Versículo 5. A história dos reis de Israel e de Judá ilustra bem a trajetória da nação após tornar-se uma monarquia. De todas as nações da terra, Israel era campeã em brigar consigo mesma. Esta rivalidade fica bem evidente no capítulo de hoje. Houve guerra entre os reinos do norte e do sul, e foram estabelecidas alianças políticas entre eles e os reinos pagãos. Tudo o que o Senhor havia condenado como errado e abominável era justamente o que o povo fazia, seguindo após os seus líderes imprudentes. Em meio às trevas da idolatria e da apostasia, o Senhor suscitava uma lâmpada em Jerusalém, por amor de Davi. Asa foi o primeiro rei de Judá a promover uma verdadeira reforma no meio do povo. Eliminou os ídolos e objetos de culto, tirou da terra os prostitutos cultuais e depôs a rainha-mãe de seu cargo dignitário, destruindo a imagem do poste-ídolo que ela havia erigido. Enquanto Judá avançava no reinado estável de Asa, Israel sofria as consequências de um trono sem dono. Infelizmente, veremos em nosso estudo do segundo livro de Crônicas que mesmo o rei Asa não perseverou em sua fidelidade a Deus. Por isso precisamos hoje, mais do que nunca, atentarmos para a necessidade de perseverança, pois como disse Jesus, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Lucas capítulo 21, versículo 19. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Sem sucessão de um rei ungido do Senhor, o reino do norte tinha sua coroa incerta. Cada rei que assumia o trono temia constantemente por sua vida e de seus descendentes em meio ao risco iminente de uma traição. Quanto a Judá, havia uma promessa de um Deus infalível, de modo que mesmo com a apostasia de vários de seus monarcas, o Senhor continuava cuidando do seu povo por amor a Davi. Davi tornou-se modelo de rei estabelecido por Deus, e seu coração, a norma espiritual de intimidade com Deus. Não fosse o seu pecado contra Urias, e seu testemunho teria sido de uma força inabalável. Diante da realidade de que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, Mateus capítulo 22, versículo 14, não vivemos mais no contexto de uma nação territorial, mas de uma nação espiritual que precisa despertar para a urgente necessidade de fazer o que é reto perante o Senhor, de ter um coração perfeito, totalmente do Senhor, através de uma vida de comunhão e constante dependência da graça divina. E não existe a menor possibilidade de que isto aconteça sem que haja uma mudança real e progressiva, pois não há como amar a Deus e permanecer do mesmo jeito. As obras da carne devem dar lugar ao fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Asa não se limitou em fazer somente ele mesmo o que era correto diante de Deus, mas compreendeu a sua responsabilidade como líder em promover um reavivamento e reforma no meio do povo. Há quantos anos, amados, temos ouvido o mesmo clamor dos profetas modernos de que precisamos despertar de nossa letargia e viver e pregar de fato as 3 mensagens angélicas. Quanto tempo mais achamos que o Senhor irá tolerar toda a violência, crueldade e licenciosidade que este mundo tem promovido?
Como o Egito no passado sofreu as consequências em não dar ouvidos às palavras do profeta de Deus, este mundo está às portas de sofrer os resultados do juízo vindouro. E o que temos feito, meus irmãos? Simplesmente nos tornando obesos da verdade, enquanto não nos importamos com aqueles que perecem de inanição na mentira? Ou nos conformando com uma mensagem branda que não nos chama ao arrependimento? Precisamos lembrar das primeiras palavras de Cristo em seu ministério terrestre e que norteavam toda a sua pregação. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Há um rei que está prestes a se apresentar diante do trono do Pai para reclamar os que são seus. À sua frente há uma obra prestes a terminar e em seu coração uma saudade que dói desde que o pecado entrou no mundo. Eu creio que Jesus espera por nós muito mais do que nós esperamos por Ele. Ele espera que escutemos o brado: eis o noivo, saí ao seu encontro. Mateus capítulo 25, versículo 6. E despertemos do sono da letargia, erguendo bem alto as nossas lâmpadas acesas, cheias do óleo do Espírito Santo. Por amor a Davi, Deus cumpriu a sua promessa. Por amor ao seu remanescente, a derradeira promessa se cumprirá, e breve veremos o nosso Salvador nas nuvens, vindo nos buscar, pois a respeito de suas palavras ele mesmo afirmou: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiemos e oremos. Bom dia, escolhidos para a salvação. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.